Olá, tudo bem? Bom, geralmente faz uma confusão na cabeça da gente quando nós falamos nós vamos à igreja. E a gente sempre pensa que a igreja é aquele local, aquela construção geralmente uma construção bonita, uma bela construção, porque é um local onde nós vamos ter um encontro com Deus. Então a igreja mesmo são as pessoas. Mas falar que nós vamos à igreja não está errado, porque nós vamos ali encontrar com os irmãos. É um local que fora construído especialmente para ter um encontro com os irmãos e também ter um encontro com Deus. Por isso nós chamamos esse local de casa de Deus. Isso tem um princípio bíblico. É claro que as igrejas hoje é bem diferente do templo que foi construído no tempo de Israel, porque ali sim era a casa de Deus. O próprio Jesus chamou de casa do meu Pai muitas das vezes. Quando Jesus ele se indignou com as pessoas que estavam negociando o templo, Jesus falou assim: a casa de meu pai é casa de oração, não é casa de ladrões. Nesse caso, Jesus considerou aquele local como a casa de Deus. E através desse princípio se constroem esses locais que nós chamamos de casa de Deus. Seria o correto dizer que nós vamos na casa de Deus encontrar com a sua igreja. A igreja se reúne na casa de Deus. Acho que seria a definição mais certa. Então esses locais são apropriados para que nós possamos adorar a Deus. A gente sabe que os discípulos, antes de Jesus morrer, antes do templo ser destruído, aliás, mesmo depois da morte de Jesus, eles frequentavam o templo. Antes da morte de Jesus, frequentavam o templo e depois também eles frequentavam. Inclusive no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 46, fala que os discípulos estavam sempre no templo orando a Deus. Fala também que quando Jesus ele foi apresentado no templo, fala de uma mulher, que era Ana, que era uma profetisa, e ela reconheceu Jesus. Fala que aquela mulher estava sempre no templo em oração. Então, as casas construídas hoje, que nós chamamos de casa de Deus, é importantíssimo a gente reunir nesses lugares. Porque quando teve aquela pandemia da Covid, muitas igrejas precisavam ser fechadas. Foi muito prejuízo para a pregação do Evangelho. Depois que as pessoas começaram a ficar em casa, foi muito difícil retornar para as igrejas, para esses locais construídos onde se reúne a igreja. As pessoas elas acabaram acostumando a ficar em casa. E a adoração em casa não é a mesma coisa de forma nenhuma. Isso a gente teve na prática, a gente sentiu ali na nossa própria pele, podemos dizer assim, quando precisamos ficar em casa. E às vezes algumas pessoas puderam reunir nas casas. Reunir nas casas no nosso tempo não funciona, não dá certo. Porque se perde muito da reverência. A gente quando está na nossa casa e nós vamos assistir um culto pela televisão, a reverência não é a mesma. A gente acaba às vezes está vestido de qualquer maneira. A gente não tem reverência de ficar ouvindo o pregador. Às vezes a gente sai da sala, de frente à televisão, onde o pregador está pregando, e a gente anda pela casa. Então não funciona de forma nenhuma. Hoje, essas casas, ou que nós podemos falar as igrejas, ainda são necessárias. Não sabemos até quando vai durar isso. Vai chegar um momento em que não vai existir essas casas mais. Provavelmente elas serão fechadas. Aí cada pessoa terá que fazer como Jesus falou. Jesus disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então até que isso aconteça, a gente sabe por tudo que já aconteceu, por tudo que atravessou o povo de Deus, ainda é necessário que existam esses locais. Não podemos abandonar esses locais no tempo que nós estamos vivendo. É importantíssimo para continuar
a pregação do Evangelho até que Jesus volta.